E aí, galera, ó, vou botar para gravar de novo aqui, no meu coisa aqui que eu estava gravando também. Mas, enfim, um dos caras que mais influenciam na música hoje no Brasil. Quando eu falo de música, eu falo da música no sentido de ser uma música comercial, onde tem um veículo de comunicação que é o rádio, que é um dos veículos de comunicação, que, sem dúvida nenhuma, é de crucial importância, tanto para o mercado como para os compositores. É interessante ressaltar isso, porque, assim, quando se tem a ferramenta rádio, onde você pode usar essa ferramenta, eu estou falando que você potencializa a sua música, ela consegue encontrar caminhos mais longos, chegar mais longe e conceituar. Eu até, Fábio, para abrir o assunto aqui também, até para você conversar com a galera aí, eu até para abrir o assunto, eu falo que o rádio, a internet, ela expande e o rádio conceitua. Eu tenho essa concepção para mim. Por exemplo, a música, quando ela toca no rádio, ela não é só uma forma de divulgação, mas uma forma de conceituar aquela música. Por exemplo, quando toca no rádio, a visão do empresário ela é diferente. Ela fala assim, pô, o cara está tocando no rádio, pô, o cara está sendo pedido. Porque a internet ela é um caminho é muito fácil você ter acesso àquele conteúdo. O rádio é quando você realmente está conceituado na situação onde as pessoas têm a possibilidade de ligar naquele rádio, de conversar com aquele radialista, trocar. Então, essa relação entre pessoa e rádio, ela é algo extraordinária e, para mim, ela conceitua ainda mais a obra. Então, eu estou aqui com um dos principais influenciadores do Brasil, Fábio Schuck, é um amigo meu. Nós fizemos vários negócios, nenhum foi para frente, mas Deus Deus, mas nós vamos dar certo num negócio grande aí. Meu amigo Fábio, seja bem-vindo. Obrigado pelo tempo, por disponibilizar esse tempo maravilhoso com a gente aqui. Se apresente aí para a galera do Instagram. Maravilha. Prazer estar com vocês, pessoal. Vini, Hugo, amigos aí que o mercado da música me deu. É incrível, né, cara? Como a música nos propicia momentos bacanas, né? De conhecer pessoas tão legais. E a minha formação toda ela é musical, Vini. Desde menino, a única coisa que eu fiz da vida foi música. Né? Eu vi você tocando um piano esses dias aí. Tocando. Ficou incrível aquele piano do Zé Neto que você fez. Pianão aqui atrás, aqui. Vai tocar o piano para nós hoje aí. Bora! E muitos anos eu toquei como músico profissional, cara. Até que eu cheguei. Só que no Rio Grande do Sul, onde eu moro, eu não via perspectiva de fazer alguma coisa com o mercado da música tocando. Né? Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso achar uma outra forma. Eu sabia me vender bem como artista local. Mas e como é que eu poderia ajudar outras pessoas a chegarem num patamar acima daquilo que eu fiz? Né? Foi aí então que eu comecei a produzir artistas aqui no Sul, comecei a trabalhar com bandas locais, bandas típicas, e até que eu conheci uma dupla sertaneja. Na verdade, eu fui produzir um artista aqui do Sul, em São Paulo. Lá eu conheci uma dupla sertaneja, e bem no momento em que o sertanejo começou a despontar no Brasil, começou a chegar no Sul. E naquele momento onde nós pegamos uma dupla para investir, a gente percebeu que a gente não tinha uma ferramenta de gestão para poder entender onde é que as músicas de fato estavam tocando no rádio. Né? Eu fazia um investimento nessa dupla, nessa rádio, nas rádios do sul do Brasil, mas eu não tinha nenhuma mensuração de quanto tocava, que horário tocava. Né? Foi aí que pintou a ideia de criar uma ferramenta. Né? Nesse momento foi junto com o pessoal de Santa Catarina que surgiu a Connect Mix. E aí já são agora 8 anos à frente da empresa, cuidando da parte musical, hoje tendo a possibilidade de entender o que acontece em cada ponto do Brasil, entendendo o tamanho que a rádio tem, viu? Rádio, mais do que tudo, a rádio ela populariza a música, né? Nesses últimos anos eu tenho sentido como a música ela se tornou descartável, né? Você ouve na internet, chegou aqui agora, uma semana ela está em primeiro na plataforma tal, daqui a pouco sumiu. O rádio é o combustível que faz a tua música. A partir do momento que há a relação do escritório do artista com a emissora, ela te dá 60 dias, 90 dias de execução diária, 3 vezes, 4 vezes em horário comercial, o que faz com que daqui a pouco aquela música que sumiria em dias fique permanente durante um bom tempo na rádio. E aí se torna a grande magia que eu entendo que o rádio tem, da massificação, da comunicação, quando o locutor pega e anuncia o nome do artista, dá aquela magia, né? Porque não é simplesmente você jogar uma música. Cara, cada música que tem no rádio, ela é pensada no momento de colocar ela, de como impactar o público. A rádio é feito com coração, cara. E essa forma da comunicação, de anunciar o artista, da magia que o rádio tem, é que faz esse sucesso que está aí há tantos e tantos anos, e cada vez, Vini, mais forte.
Rádio, além de tudo, você não está mais transmitindo a rádio só pela antena. As rádios têm as suas redes sociais, têm seu Facebook, têm seu Instagram, elas também compartilham o que acontece na antena nas suas redes sociais, no streaming, né? Então, o rádio não está se reinventando, o rádio está presente a cada dia, usando a internet a favor. Esse é o rádio. Uau, que interlocução incrível. Quando você fala sobre o rádio, ele não é só uma forma de ouvir música, ele tem uma introdução para cada música, né? Verdadeiramente, isso é verdade. Tipo, a música ela não toca por tocar no rádio, né? Geralmente tem um cara por trás para dar um contexto àquela execução, para dar um contexto àquela obra que vai ser tocada, para mencionar o nome do artista, para contextualizar aquilo tudo. Verdade, Fábio, isso é muito interessante. E dá, sim, esse ar de magia, esse ar de especial, né? Tipo, é diferente. O Nordeste tem um hábito de mandar alô, né? O cara tá na Sua festa assim, música. alô, sua música, alô, Fábio, alô, não sei quem, alô, não sei quem. E o rádio, querendo ou não, ele também ele traz essa magia da menção do nome da pessoa e tal. E você falou uma coisa interessante, que é a música, quando é colocada na grade do rádio, ela é pensada, ela é trabalhada. Aí eu lhe pergunto, Fábio, e esse seria o nosso tema, já vou botar o tema aqui agora para passar a discutir ele sobre a live inteira. O que uma música tem que ter para ela agradar, para ela tocar bem no rádio, de acordo com a sua experiência, como deve ser essa música? O que ela tem que ter, o que ela tem que causar, que emoção essa música tem que causar? Ela tem que ser só romântica, ela pode ser balada, qual o cenário ideal e de que forma uma música ela tem que se apresentar para que ela seja bem sucedida na execução do rádio? Vem mudando muito, na verdade, o conceito, né, de estilo e tudo mais. Mas a questão da pulsação, Vini, daquela fórmula do hit que a gente sabe, isso é padrão, né? Ter 2 minutos e 50, 3 minutos, mas introdução curta, um refrão marcante. E pulsação, cara. A rádio depende da pulsação. Se o cara botar uma música muito morta, não estou falando que é uma música romântica, mas que não tem uma pulsação legal, daqui a pouco dá a possibilidade de quem está ouvindo trocar o dial. E rádio precisa manter uma onda. Você pode perceber que nos blocos das rádios, 3 músicas, 4 músicas, existe uma crescente, né? Ela vai, cresce, desce. Então, como isso é pensado, a música ela tem que ter uma pulsação. Eu percebo que quando a letra fala diretamente ao coração, puxa, cara, quando ela fala, eu vejo nas suas composições, inclusive isso, da importância de você falar num tema que tem a ver com as pessoas, de preferência do maior número possível, né, de pessoas que sintam aquele tema. Isso faz com certeza que eu consiga me conectar com a música, né, me conectar. Então, na questão da produção musical, também, né, Vini? A gente sabe que hoje não se usa mais instrumentos extremamente agudos, né? Nada muito gritante, né? É um padrão linear que tem a pulsação, que tem uma letra bacana e o tempo. Eu acho que basicamente é isso. O tempo, no caso, que você fala, é o tempo do áudio da música, né? No caso, isso já é uma música final. Galera, quando ele fala sobre um tempo de 2 minutos e 40, é uma música, por exemplo, porque quando eu faço uma música, quando nós fazemos a música, a guia, ela não precisa ser do tamanho da música exata. Você pode cantar a música só uma vez, com início, meio e refrão, e às vezes tem um bezinho do refrão ali, que é o desse tipo. Quando ele fala de 2 minutos e meio, é a música completa. Ele não está falando de guia, ele está falando da música pronta. Então, geralmente, se uma música pronta, ela vai ter 2 minutos e 40, uma música composta, a composição da música completa, de A, B e refrão, ela vai aí gerar em torno de 1 minuto e 20 no máximo, porque aí tem uma introdução, tem uma volta, geralmente o cara volta no B da música e canta refrão, aí tem uma última introdução, ou às vezes o cara termina sem essa introdução. Isso vai gerar a questão da produção musical, quem vai determinar o tempo da faixa é o produtor e o artista. Mas ele está falando com o sentido da música pronta, né? E Fábio, você falou uma coisa muito interessante sobre arranjo, por exemplo. Quando o Vini Show compõe, geralmente ele compõe com a Seu Hit, geralmente eu tento fazer um arranjozinho, uma coisa, e muitas poucas vezes os produtores eles tiram esse arranjo, poucas vezes, ele geralmente permanece. E eu pergunto para você o seguinte, sobre arranjo. Vini, eu sou compositor, eu não quero falar sobre arranjo, eu não toco, mas você que toca, você que tem uma habilidade de criar arranjo, tem um Jay aqui, cadê o Jay? Tá aí? O
O Jay tá aí ou não? O Jay não pôde vir hoje. Acho que não chegou Mas, ainda. enfim, não chegou ainda. Mas, por exemplo, tem um Jay aqui, tem a Ana Cindy, que são artistas, né, que trabalham com essa situação, e também, às vezes, precisa fazer um arranjo, uma coisa. Quando a música chega no ouvido do radialista, qual a primeira coisa que ele escuta? Que é a primeira coisa que chama a atenção dele? A intro é muito importante, cara. A intro é muito importante. Interessante. Então quer dizer que se o produtor, a música pode ser grande como for, se o produtor errar o arranjo, talvez ele perca a execução daquela obra. A intro é você vai sacar a música logo no início, cara. Quando começar o som, você vai, opa, é legal, entendeu? E eu acho que muitas vezes, Vini, inclusive quando você cria os teus arranjos e o produtor acaba usando isso, é a mesma coisa que a composição. Chega num limite onde você tem todas as tuas frases, os teus conhecimentos de melodia, de harmonia. Você tem, quando você ouve algo diferente, você acaba agregando isso, né? Porque é difícil também pro produtor musical não se repetir nos arranjos, cara. Porque é muita coisa, é muita música, então eu acho que isso é uma sacada que os caras já pegam, porque de fato, pô, isso é diferente, eu não teria feito dessa forma, né? E acaba agregando. Então vocês acabam dando toda a moral para que o produtor faça algo legal, ele não se repete. Isso é positivo, cara. Eu acho que isso é legal. E legal do produtor também de não ter essa, vou fazer do meu jeito. Puxa, ele ouviu uma coisa bacana, vou agregar, vou usar isso como referência, né? Isso é uma então honra para quem faz, principalmente. Sim, então você é a favor do cara, do compositor também tentar, talvez, fazer um pequeno arranjozinho no começo da música, uma coisa simples que seja dele mesmo. Você acha interessante? Acho que é legal, cara. Legal, porque cada um tem a sua influência, né? Tem o seu toque. Daqui a pouco você coloca uma determinada frase, cara, que pode ser marcante na música, né? Um detalhe que você colocar acaba sendo aquilo que vai determinar o bom gosto que essa música tem. Acho que é legal, sim. Acho que a gente poder contribuir em todos os sentidos na música, né? Fábio, nós já entendemos que quando o cara escuta a música, o arranjo ele é crucial. O cara escutou o arranjo, ele já fala assim, porra, isso é bom. Como tem que ser, o arranjo foi bom, como tem que ser o começo de uma música para o cara ouvir e falar assim, porra, o arranjo foi foda e esse começo foi foda. Como tem que ser esse começo dessa música? Com sentido de linguagem e melodia. Você consegue falar pra gente? Cara, eu sempre gostei muito de reproduzir a linha melódica do refrão, né? Alguma coisa que tivesse a linha melódica do refrão, você conseguisse colocar ela na introdução, marcando já. É algo que se usou muito, né? Há um tempo atrás, a linha melódica da introdução, dando o gosto pessoal do arranjador. Eu acho que é legal, porque ele já vai te dizer o que vai acontecer. Você vai começar a conversa e quando entrar no refrão, você já vai ter aquela melodia do início, né? Na introdução. Acho que isso é Tá bacana. falando a questão, então, de harmonia, de nota, sequência de notas, é isso ou não? Isso, melodia isso. mesmo? Melodia e sequência harmônica também. A sequência harmônica da introdução ser o que você está fazendo no teu refrão. É um dos caminhos, né? Óbvio, você pode criar de diversas formas, mas eu vejo que quanto mais você puder marcar o refrão da música, mais vai bater no ouvido das pessoas. Se o refrão for bom, cara, já era. Tu sabe disso, melhor que ninguém. Refrão sim. É a pancada. É por isso que eu deixei o refrão por último, porque a gente sabe que se o refrão for bom, o resto da música ela é consequência, tá? Sem dúvida. Porém, nós estamos falando aqui, Fábio, as pessoas que estão aqui, com certeza eles querem ter uma carreira duradoura, eles querem ser pessoas que tenham músicas que vão ser tocadas para sempre. E, por exemplo, eu considero que na minha carreira eu tenho essa alegria de ter uma música que eu tenho certeza que ela vai tocar para sempre, que é a Notificação Preferida. Porque ela é uma música, ela é maravilhosa da introdução até a última frase, né? Então, assim, e é interessante que se nota na Notificação Preferida essa questão da marcação da melodia do começo, ela ser uma coisa que arremete ao refrão, né? Tipo, foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Aí, já doeu, mas hoje não dói mais. Verdadeiro, é verdade. Que interessante isso aqui, galera. Puta, mano. Valeu, Fábio. É isso mesmo. Muito interessante. Quando você... Claro que tem a música, ela é um contexto geral. Não existe música com o A dizendo uma coisa, o B dizendo outra coisa, o refrão dizendo outra coisa. Pelo contrário, ela é uma continuação, né? E geralmente, nós vamos na terceira semana que vem, Fábio, vou falar toda inteligência emocional aqui.
E na outra semana eu vou falar sobre a construção da música. Só que nós já começamos a falar sobre isso aqui com você, querendo ou não, porque assim, eu vou falar sobre o impacto de um A, como o que, que tem que ter no A da música, o que, que tem que ter no B da música, o que, que tem que ter no refrão e como tem que ser esse refrão. Aí você já falou para mim o seguinte, a introdução ela conta muito, quando ela joga a música para cima, ela aumenta a expectativa do ouvinte e automaticamente o cara espera algo. Só que isso é uma faca de dois gumes, não sei se você concorda comigo. Porque se você acerta no arranjo da música, quando a música começar, ela tem que surpreender mais do que o arranjo. E às vezes, isso acontece ao contrário. Às vezes, dá aquele sentimento de dizer assim, porra, mas ela não começou do jeito que eu imaginava. Essa música, ela não é... E segue a dica do Fábio, talvez é porque você viajou demais no começo da música, esqueceu a essência dela, que é o refrão, né? Vini, começa a música pelo A, pelo refrão, começa a música por onde? Gente, independente do início, de onde começa a música, por onde começa a música, ela tem que ser um contexto geral, ela tem que se conversar do A ao refrão. E o Fábio falou um negócio interessante, que é o que eu faço nas minhas músicas, que é tipo assim, se o cara é compositor e ele tem habilidade de tocar e criar arranjos desse tipo, talvez valha a pena ousar o próprio compositor em criar um arranjo, que seja simples. Porque, querendo ou não, aquilo vem da emoção da criação da obra, e talvez aquele arranjo, no meu caso, ele sempre acontece isso, talvez aquele arranjo ele também faça parte da composição. Não é letra, mas é som, e aquele som surgiu tudo junto, também tem a alma daquela coisa, né, Fábio? Mas me diga uma coisa, para a gente ir pro B da música. No A da música, o que você acha, Fábio, quando você escuta uma música, o que é que impacta mais você? Eu vou perguntar sobre Fábio, pessoa, depois eu vou perguntar sobre mercado. A sua opinião. Primeira coisa, quando você escuta uma música, o que é que impacta mais você? É a letra, a melodia, os dois juntos, ou é a melodia com a sacadinha ali no meio, que no começo da música eu tô falando, terminou o som, arranjo, entrou, cara, o que é que você espera mais daquela situação? É uma letra extraordinária, uma sacada extraordinária, ou uma melodia extraordinária, ou os dois juntos? Os dois juntos seria o ideal, né? Seria o perfeito. Muitas vezes você começa a ouvir uma música e fala, cara, que do caramba, e lá pelas tantas, putz, não era isso, né? Faltou, cara. Mas você pode perceber, quando a coisa vira fenômeno mesmo, e se mantém, como você falou, notificação preferida, as pessoas compram isso de um jeito e fica guardada para sempre na vida das pessoas. É que tem muito uma questão emocional, Vini, de como eu estou naquele momento para poder entender uma música. Esses dias eu estava ouvindo a Litrão, da Matheus e Cauã. Cara, eu falei, pô, mas que sacada do caramba, que melodia bonita, falei, que construção bem feita, com o arranjo. E nem todas as músicas batem no ouvido da gente da mesma forma, né? Mas é aí que eu te falo, o inconsciente coletivo, quando você tem uma letra que junta uma bela melodia e fale com a massa, a tua chance de fazer a coisa andar é muito maior do que você fazer uma letra com um tema muito específico para poucas pessoas, né? E você tem que pensar que rádio fala com massa, seja no tema de cachaça, seja chifre, seja amor. Eu acho que o compositor que pensa em massificar a sua música, ele tem que estar de olho, Vini, no que está acontecendo nas rádios do Brasil através do ranking. É muito importante ele ter aquela referência do tipo de música, do tipo de construção de arranjo, do que as pessoas estão mais falando naquele momento, porque você não pode caminhar contra um mercado que está dando certo naquilo ali. Você fazer música para o teu gosto pessoal, é para o teu gosto pessoal. Você sobe para o Spotify, para Deezer, deixa lá, você vai falar com o público-alvo. Se eu quero massificação, eu tenho que ter um olhar sem preconceito nenhum, tenho que entender como é que o mercado está se comportando e seguir tendência. Não é copiar. Mas, cara, se você é um baita de um letrista, escreva bem. Escreva bem, com uma palavra bacana. Só que não pode ser uma linguagem que você não consiga atingir de massa. Né? A questão da letra não ser extremamente comprida facilita também a massificação. Né? Uma mensagem bem colocada já era. E outra, né, Vini? A gente tem que falar uma coisa que é muito importante, que não é só você ter uma grande música. Essa grande música, para ela chegar no rádio, depende de N fatores. Né? Essa grande música pode estar com um grande artista que não trabalhou essa música também. Né? Então, mas quando ela vai para o rádio, essa estratégia de como fazer essa música chegar até o rádio,
como fazer isso se massificar. Isso aí é outra ação incrível, mas que depende de uma inteligência, de uma organização tão bem feita. Porque não é só o subir para a plataforma. Ah, vou lançar no rádio. Lancei. Não, cara. Aí entra uma turma, gente, espetacular, que é o pessoal da divulgação de rádio, o pessoal da estratégia, que linka as ideias, que conecta o resultado que ela já está dando na internet, mensura se é possível, você faz um teste com as rádios, percebendo se essa música tem o potencial que você acredita mesmo que possa ter. Então, é um investimento alto de um grande artista no rádio. É um investimento que não é barato. Então, ele não pode errar. Então, tem que ter ferramentas de mensuração. Hoje, mais do que nunca, Vini, a gente erra só se quiser, praticamente. Né? Porque a gente tem ferramentas de gestão, ferramentas que nos dão norte, nos dão a possibilidade de entender. Então, a gente tem que estar ligado em inteligência o tempo todo, em ferramentas que nos dão norte e sul para não errar. E eu vi quem está fazendo a coisa certa no mercado. Quem está bem, não está bem por acaso, gente. A Caneta Azul tocou 3 semanas no rádio, mas sumiu. Por que ela não tocou 3 meses? Por que não veio uma outra depois da Caneta Azul? Não tem planejamento, gente. Um funk explodiu agora, foi pro rádio, todo mundo tocou. Ok, e depois? Carreira. É porque não tem o planejamento para todas as coisas na vida. A gente tem que se preparar, entender como é que esse mercado funciona. Mais do que nunca, o compositor tem que ter a visão extremamente aberta, né, Vini? Gente, cara, eu ficaria ouvindo você um mês, amigo. Você pode falar aí o tanto que você quiser, é maravilhoso, porque assim, você sabe, você tem autoridade do que você está falando, e é muito foda você falando, porque tudo que você está falando aqui é exatamente o que eu falo para a galera todo dia. E, gente, o Fábio, ele é um músico, ele é talvez compositor também, um cara que escreve música, porque ele é um musicista extraordinário, como se ele não é compositor se ele não quiser. Tá? E talvez, se ele fizer o treinamento Potencializa, ele vira um compositor de sucesso. Bora, bora! Tô brincando, Fábio. Mas assim, gente, o que acontece? O Fábio, ele trouxe, mais uma vez, uma coisa interessante aqui. São vários pontos incríveis que, se fosse pontuar a importância desses pontos aqui, se fosse pontuar, nós teríamos que fazer uma live para cada ponto que você tocou aqui, Fábio. Mas o que acontece? De forma resumida, a importância de estudar o que está dando certo, de estudar o que está acontecendo, porque não está sob o domínio do Fábio, do rádio, do compositor, do artista, aquilo que é sucesso. Querendo ou não, ele falou uma coisa muito interessante, que inclusive eu vou escrever um capítulo do meu livro sobre inconsciente coletivo. Já até notei aqui. Porque inconsciente coletivo é uma coisa extraordinária. Para quem pegou essa mensagem, talvez as pessoas não tenham nem ouvido ele falar sobre isso, porque ele falou tanta coisa incrível que passou pelo sentido. Você tem que escrever visando o inconsciente coletivo. Vini, o que é o inconsciente coletivo? Sabe o que é inconsciente coletivo? Potencialismo. Vocês lembram quando eu falo para você que a gente tem que encontrar o diferencial no óbvio? A gente tem que encontrar o diferente no corriqueiro, no óbvio, no dia a dia. Isso se chama inconsciente coletivo. Quando você encontra o diferencial no óbvio, você vai acessar um comportamento, um sentimento corriqueiro que todo mundo vive ao mesmo tempo, só que com uma abordagem, com uma linguagem, uma melodia diferente. Isso é a melhor forma de acessar o inconsciente coletivo, que é o que o Fábio está falando. Porque o rádio não fala para uma pessoa. A internet não fala para uma pessoa. A internet fala para milhares de pessoas. Fábio, tem quantas rádios na base de dados da Connect hoje? Perto de 7.000 emissoras. 7.000 emissoras de rádio. Para cada rádio dessa, independente da abrangência que dá, mas vamos falar que cada rádio dessa se comunique com 700 pessoas. Claro que tem rádio que comunica com milhões, mas vamos falar que a rádio comunica com 1.000. Pegando a 7.000, então nós falando de 700 mil, não, 70 mil, né? 70 mil pessoas, 7.000 rádios, vezes 1.000, 70 mil. 700 mil, não, 7 mil, 70 mil, caralho. Os dados oficiais são... Ouvintes, Fábio, você tem noção de quantos ouvintes? O Ibope nos dá a medição de várias praças no Brasil através de pesquisa. Mas o mais interessante, pessoal, é que assim, em cada município brasileiro,
de ponta a ponta no país, existe uma rádio, sendo ela FM, AM, comunitária, educativa. Rádios educativas são rádios ligadas às instituições de ensino, como universidades, né? Rádios comunitárias são rádios menores, que atingem até 1 quilômetro, 1,5 km quadrado, são rádios mais de bairros, mas que tocam muita música. Então, a rádio, mais do que nunca, ela fala, hoje, mais com a população local, com a sua realidade. Então, por isso que a gente sabe que no Nordeste toca mais o forró, que fala com a realidade local. E no Nordeste, no Sul, falar diretamente com o seu público-alvo. Então, por isso que a gente tem essa divisão, percebe que um estilo toca mais numa região do que na outra. Porque o rádio, ele não é algo... Nem todas falam a mesma língua, né? Por isso que é interessante quando, a partir do momento que eu sou um artista, quero fazer um trabalho, eu preciso entender aonde eu quero estar. Se eu sou de São Paulo, não adianta eu querer tocar na rádio lá da Conchinchina. Eu preciso entender aonde eu sou relevante. Essa semana eu falei com um amigo que me perguntou, Fábio, ele me pediu para me ler uma matéria a respeito da construção do artista, do que precisava para ele conseguir um investidor, né? Eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção no artista que eu trabalhei é que ele era compositor, os dois eram compositores, escreviam extremamente bem, e na região que eles moravam, eles eram uma realidade. Quando eu cheguei no bar que eles tocavam e estava lotado, e as pessoas cantando as composições deles, eu falei, olha só, cara, aqui tem uma realidade, né? Então, independente, o artista tem que ser, e o compositor ele tem que ser uma realidade em alguma região, ou com algum artista, sendo ele regional ou não, ele tem que ter coisas sendo gravadas, para que ele possa ter uma relevância, né, Vinícius? Olha, eu até sugeri para o Fábio uma vez, falei assim, Fábio, o Connect Mix tem que ter uma versão para compositor. Você lembra, Fábio? Por quê? Porque se eu tivesse acesso a essa ferramenta, onde eu pudesse estudar, beleza, hoje já consegue ter métrica no Instagram, tal, só que a gente não consegue ter acesso a isso tudo. E talvez isso seja uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Mas, por exemplo, se eu soubesse de cada região, como compositor, quais músicas elas estavam dando certo, quais músicas do país estavam dando certo por cada região, como compositor, analisando a minha música, por exemplo. Eu cadastrasse a minha música ali e eu acompanhasse ela tocando em cada região para eu entender o porquê de cada coisa, talvez a ferramenta seria preciosíssima. E eu faço uma colocação interessante e eu pergunto para você o seguinte, Fábio, a Connect Mix ou qualquer outro sistema de monitoramento, você já consegue ter um monitoramento sobre partes da música, por exemplo, olha, esse refrão toca é mais foda do que o corpo dessa música, tal, cor desse tipo. A hora do pico da audiência, onde ela fica, sendo o refrão, sendo A, sendo B da música, sendo a introdução, já consegue ter isso ou não? Retenção, né? Retenção, a taxa de retenção. A taxa de retenção, ela já existe no rádio, como é? Não, né? Mas é algo que eu tive um clique agora para uma ideia depois que você falou, meu amigo. Você me deu um insight. Tá salvo aqui na live, vai pro YouTube. Eu sou sócio agora. Você me deu um insight fantástico. Ô, Fábio, eu queria te perguntar sobre esse assunto da Connect Mix e ter os rankings e tal. A gente bate muito na tecla aqui, tanto o Vini quanto a Bruna, que tem que estudar os rankings, tem que estudar o mercado, o que está tocando, entrar no Spotify, ver quais são as 50 mais tocadas daquele gênero, né, do top do Brasil, ver as mais tocadas do gênero que ele quer entrar, né, e também usar o Connect Mix. A gente fala muito sobre a ferramenta Connect Mix, sobre estudar lá os rankings, o que está tocando e tal. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente o que exatamente a gente pode estudar e o que exatamente a gente pode tirar proveito dessa inteligência que a Connect Mix nos apresenta. Porque é uma inteligência tão além do que a gente pode imaginar. E o que você acha que é viável o compositor prestar atenção, estudar o que na ferramenta Connect Mix, exatamente? Perfeito. Quando vocês acessarem o ranking, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Ele é completamente diferente, as 100 mais tocadas, do ranking do Rio de Janeiro, por exemplo. É diferente de Fortaleza. Quando as pessoas vêm ali, as pessoas só olham o top 100, né?
acha que aqueles números ali, gente, é humanamente impossível. Não, não é impossível. Mas ninguém paga todas as rádios do Brasil. Ninguém paga a metade das rádios do Brasil. Quando o artista faz o investimento, ele faz pontualmente. Vamos lá, ele escolheu 300 emissoras, 500 emissoras para fazer um investimento mais robusto, mas o restante começa a tocar porque, de fato, a coisa é sucesso. Tá? Quando você vê um artista ali entre as principais posições do ranking top 100 da Connect, gente, aquilo ali é força de trabalho, sem dúvida, do artista, da gravadora, da equipe como um todo. Mas agora saia daquele ranking e comece a procurar o Estado. Você vai encontrar muito artista local, regional. Eu sei que você está pensando no cara. Que gênio, cara. O cara tá lá no top, no geral, né? Quando a gente coloca lá no ranking geral, Brasil, o cara tá lá, primeiro, segundo, terceiro. Se a gente vai para o estado e ele não tiver lá, significa que ainda é só investimento. Se ele tiver em todos os estados ou na cidade, significa que realmente a música a gente pode prestar atenção porque a música tem algo a dizer, é isso? Muitas vezes é que assim, o artista está muito bem no Rio Grande do Sul, ele é regional, é uma banda gaúcha, por exemplo, tá? E ela está entre as top 50. Quando você vê, ela está entre as top 20. Você vai ver que tem algo diferente. Você tem que procurar dessa música. Uma coisa legal no ranking da Connect, quando você entra no ranking, você pode clicar diretamente em cima do nome do artista e já abre o clipe do artista, o YouTube, né? Então é importante, assim, outra coisa, desmistificar os compositores. Muitas vezes eu troco uma ideia. Eu tenho aqui uma rancheira para mandar para o Sul. Cara, o Chiado não está só gravando uma rancheira. As bandas não estão gravando mais só vaneirãozão, entendeu? Assim como no Indostino lá também não está tocando mais só o pé de serra, né? Então é importante vocês ouvirem o que essa galera regional está tocando. Ela está consumindo da fonte que todo mundo está gravando, gente. Ela quer acompanhar, porque o mercado ele se transformou nos últimos anos numa força tão grande em cima do sertanejo que todas as referências para quase todo mundo que está bem no rádio, mesmo no sul, lá em cima, tem uma pegada sertaneja, seja de bachata, seja de esses ritmos ligados ao sertanejo, né? Mas o que é interessante nesse momento perceber que como essa curva de evolução não é mais assim. O que está entrando de música internacional nas rádios, o que está entrando de música MPB brasileira, música melim, esse pop que a galera está tocando demais em rádio. Pessoal, não sei se você sabe, agora teve a migração muitas rádios AM no Brasil, todas as rádios AM estão migrando para FM. E o que acontece? Muitas vezes na cidade tem uma rádio que ela é líder de audiência lá e ela é sertaneja. A rádio AM que está migrando nessa cidade para FM, ela não vai criar uma outra rádio no mesmo perfil, porque acaba competindo. Então o que ela faz? Em vez de tocar sertanejo, eu vou tocar música pop, vou tocar música americana, né, a contemporânea adulta que eles falam, né? Então isso está dando uma possibilidade dos artistas que não estavam no rádio aparecerem de uma forma muito legal. Então, se você vai entrar agora, isso é coisa de 2 anos para cá. A quantidade de música internacional no ranking é algo que me surpreende, porque quando nós entramos no mercado, isso não existia. Era sertanejão, velho, um talo, né? O pagode também, você começa a perceber o pagode muito bem, crescendo como um todo no Brasil inteiro. Eu acho que esse equilíbrio, de novo, é muito positivo, né? A gente tem música independente do estilo musical. A gente tem música boa. A música tem que ser boa, gente. A música chata não dura. Mesmo com investimento, o cara para. Foda. Ainda prestar atenção ali no que está tocando também regional, para entender o mercado regional e poder compor naquela linha que a região tá tocando também, né? E achei animal essa percepção. O que você achou, Vini? Fala aí o que você achou. Olha, não, eu acho formidável. Eu acho que ele acabou de também nos dar uma ferramenta incrível para o que a gente falou ontem e para o que a gente vem sempre falando aqui. Fábio, eu sempre falo para a galera o seguinte: nós estamos há aproximadamente
hoje é o 8º dia dessas lives e nós tivemos convidados todos os dias, né? E em cada convidado falou uma coisa interessante e o Bruno César, eu vou repetir a frase do Bruno César, que ele falou algo extraordinário e eu acho que os compositores devem levar isso para a vida deles. Com certeza, a grande maioria das pessoas que estão nessa live são pessoas... O Gabriel Agra está aqui. Beijo, Agra, sempre está com a gente nas lives. Com certeza, a maioria da galera que está aqui são pessoas que ainda não gravaram, ainda não tiveram sucesso na música. Tá? E eu sempre falo para eles a importância de estudar o mercado. A importância de ouvir o que está se tocando, para que você possa, a cada dia, escrever o que está, se aproximar. Vinícius Leão, beijo, amigo. Deus abençoe você. Se aproximar a cada dia do comercial, daquilo que vai, daquela música que vai alimentar a base de dados do rádio, alimentar o DVD do artista para que ele consiga, para que o rádio tenha pessoas ouvindo ele, para que o cara consiga ter pessoas ouvindo aquele DVD, aquele CD, para que ele possa vender show, porque tudo isso é um caminho, é um seguimento. A música ela faz parte de um processo mercadológico, entendeu? E é dessa música comercial que eu estou falando, é aquela música que faz parte do processo de mercado. E o Fábio deu várias dicas aqui, e o Bruno César falou um negócio interessante. Todo mundo quer gravar com Marília Mendonça. Todo mundo já quer gravar direto com Gustavo Lima. Todo mundo já quer gravar direto com o César Menotti e Fabiano. Ninguém quer gravar com Zé Francisco e Antônio aí do seu bairro ou da sua cidade, porque o cara já quer chegar no sucesso. E o Bruno César falou uma coisa interessante. Falou, Vini, quando eu percebi que eu precisava criar um caminho, uma trajetória, eu botei uma meta para a minha vida. No lugar de eu querer ser um compositor e estar no meio dos grandes, eu decidi ser o maior dos pequenos. E eu achei isso muito foda. Eu falei, cara, é isso, mano. Tem que ser, foca em ser o maior dos pequenos, porque a partir daí é que o artista grande vai começar a te enxergar. E o Fábio, eu falei uma lista de... Fábio, eu falei para eles montarem uma lista de 30 artistas, para que esses 30 artistas, ele consiga, pessoas que ele tenha acesso e tenha contato. E agora, quando você fala que de forma gratuita, no site da Connect Mix, você pode clicar lá e selecionar por região o artista... Por gênero musical, inclusive, tá, Vini? Você pode, inclusive, por gênero musical. Cara, isso é formidável. Aí você pode ir lá no rádio, só para concluir aqui para a galera da ferramenta. Você pode ir lá na ferramenta, selecionar o gênero musical ou não, o estado, o local e botar para pesquisar para você saber quem são os caras da região que tá tocando na rádio na região. Cara, essa ferramenta é muito foda, mano. É muito foda, sério mesmo. É surreal. Tem uma coisa também o seguinte, eu falo com tantos clientes meus do Brasil inteiro que gostariam de gravar alguma coisa diferente e não tem contato com os compositores. Pera, não, peraí, não. Você não está dizendo isso pra mim. Tô falando sério. O mercado não tem espaço para compositor pequeno. Não, escuta o que eu vou falar para você. O mercado não tem espaço para compositor pequeno, o mercado só grava quem tem na panelinha, o compositor pequeno não tem oportunidade, o artista grande só grava quem está no sucesso, o artista pequeno só quer compositor de sucesso, o artista grande e o artista pequeno não dá oportunidade para compositor pequeno. Todos os dias eu recebo mais de 500 directs de compositor dizendo que não tem oportunidade, você vai vir na minha live dizer que as pessoas querem gravar compositor pequeno, se a música for boa, vamos gravar sim. A questão toda. Quantas bandas que eu conheço que estão precisando de repertório nesse momento, só que é o seguinte, ele grava só com o cara local. Pesquise. Só que é o seguinte, antes de você ouvir uma música, ouça a discografia desse artista. Perceba o que ele fez nos últimos anos, o que ele gravou. Entre em contato. Hoje a facilidade de você falar com qualquer artista do Brasil, essas bandas, é tranquilo. Entenda a necessidade dele. Converse e envie algo que você acredita muito que tem a ver com aquele artista, mas entenda a história. Não vai mandar algo fora do contexto. As pessoas também não têm mais muito saco de ouvir, é muita coisa. No meu WhatsApp, gente, o que vem de música diariamente, ouve. Não ouço, cara. Não tenho como ouvir mais. A questão toda. Saber vender, é a grande arte, a arte da comunicação, de como você se apresenta, como você aborda, é uma dica, gente. Estudem sobre isso. É fundamental que você seja alguém que não enche o saco das pessoas.
Você tem que trazer solução. Quando você traz solução, você vai ser ouvido. Não é não? Nossa, Fábio, você é um gênio. Eu quero continuar nesse assunto que eu quero falar, eu quero mostrar aqui, Vini, olha só esses dados. Ô, Fábio, me fala uma coisa sobre dados, né? Eu sei que você é um cara que sempre está aí em contato, em comunicação com os divulgadores, com os caras que vão para as rádios e levam os artistas e os discos. Não, peraí, macho. Ei, deixa eu interromper essa pergunta, pelo amor de Deus, mas deixa eu dar carteirada aqui. Eu tô adorando isso aqui, cara. Puta que pariu. O menino comentou aqui assim: só pode ser combinado essa live. Fábio, o que a gente conversou sobre o que a gente ia conversar aqui? Quantas vezes. Qual o tempo nós tivemos para brifar o que nós começamos aqui? Todos os assuntos. Absolutamente nada. Nada. O que você está falando tem influência da minha parte em quanto por cento? O que a gente está falando é o sentimento de cada um em relação a como... Gente, eu não vou contar para vocês algo que não vá trazer algum benefício. Compositores, eu estou falando algo... Eu atendo hoje, quem sabe mais de 1.000 artistas, dos maiores aos menores, e eu converso com muita gente. E como tem gente precisando de música boa. Só que assim, música boa. E música boa tem um selo, né, Vini Show? Ô, Vini, falar. Eu queria ver o seguinte, ó, o Fábio, já que você falou de números, eu queria que você falasse. O Fábio é um cara que está sempre acompanhando os divulgadores e sempre que possível ele coloca na agenda dele para ir também junto com o artista visitar as rádios. Inclusive eu já tive o prazer de ser acompanhado com o artista que eu trabalhava, né, junto com o Fábio e os divulgadores. Ô Fábio, me fala o seguinte, qual é a taxa de porcentagem de artistas grandes que vão fazer pé na estrada, que vão divulgar a música na estrada, com a taxa de artistas iniciantes e médios que realmente investem e vão para colocar músicas na rádios e fazer pé na estrada? Qual que ganha? É o artista nacional que vai mais ou é o artista iniciante que vai mais? Eu diria que é o artista que está numa posição que entende a necessidade de estar junto com o rádio, independente de ser grande ou pequeno. Muitas vezes o artista pequeno lançou uma música e já quer fazer um pé na estrada. Não é o momento. Gente, você tem que ser relevante numa região. Eu falo que você tem que ter uma música andando bem, 60 dias, 90 dias, se possível virar a segunda música na rádio. E aí você vai, junto com o seu divulgador, porque você já não vai, você não pode chegar na rádio como um ilustre desconhecido. Pelo menos tem que chegar lá como o artista daquela canção, né? Eu queria falar no sentido seguinte, muitos compositores falam pra gente, fala pro Vini também, o Vini tá ligado nisso, fala, cara, mas não adianta eu querer investir e apresentar a minha composição para um artista iniciante, porque ele não vai trabalhar essa música, ele não vai colocar na rádio, ele não vai trabalhar essa música. Então, qual é a vantagem do compositor colocar a música num artista que seja regional e tudo mais? E é onde que eu queria que você falasse qual é a vantagem do compositor colocar a música num artista regional. Mas a questão toda é assim. Dados, foi o que a gente falou até nesse momento. Se você entrar no nosso ranking, você pode filtrar diário, semanal, mensal, inclusive anual. Se você quiser ver o que aconteceu com a vida daquele artista, se ele era relevante há 5 anos atrás naquela região, você tem todas essas informações disponíveis. Pesquise. E outra, se o artista que quer, mesmo que ele seja pequeno, mas ele é relevante numa região, ele toca. Cara, o Brasil é grande demais. Se essa música deu resultado numa região, um artista, nada vai impedir, ou melhor, até facilita que um artista grande entenda que aquele case funcionou numa região e eu posso usar isso no Brasil inteiro. Isso é tranquilo. É aí que eu te falo, é estudar os dados, entendendo e principalmente vendo se o que eu estou compondo tem a ver com a realidade daquela região, daquele artista. Gente, está tudo aberto através dos dados hoje, é só buscar. Animal. É tudo. É de graça as informações do site da Connect Mix, é de graça? Paga quanto? Completamente de graça você fazer a pesquisa através do ranking. Como que faz para ter acesso ao Connect Mix? Baixa onde? Como que é? Explica para a galera como que faz. Você pode baixar nas lojas, ou você pode acessar através do ranking, connectmix.com.br/ranking. Quando for Connect Mix na internet, você já vai achar as possibilidades ali, você vai fazer um login e automaticamente
você vai ter acesso às informações. A diferença é quando o artista quer assinar o sistema, ele vai poder entender qual rádio tocou, que horas tocou, que cidade tocou. Então, é uma ferramenta de BI mesmo, né, que te dá a possibilidade de entender aonde eu sou mais relevante. Se eu consigo entender, através do mapa que a gente tem, que eu sou mais presente em rádio numa região, norte ou sul, a possibilidade de eu converter isso em shows é muito maior. A questão daí entra toda a outra inteligência de você ter uma grande agenda, que pega essas informações da tua internet e consiga cruzar as informações do que está acontecendo no teu digital com o rádio, apresentar essa informação para os prefeitos locais e a venda de show. Inclusive, sobre isso que eu vou falar na Exponeja esse ano, de como você cruza essas informações, cruza esses dados e transforma aquilo que você mais quer. Porque o artista precisa do show, né? É do show, cara. Você tem que tocar. E muitas vezes você toca e não converte isso em show. E aí está o grande segredo. Você precisa estar atento ao que está acontecendo, entrar em contato com a rádio. Hoje, através do sistema, Hugo, você consegue cair no site da emissora, pegar o WhatsApp da emissora, se comunicar. Você lembra quantas vinhetas nós gravamos lá com jet lag? Sim. Poxa, cara, o artista tem que estar atento às informações. Eu digo que cada momento que um artista perde uma informação de uma rádio que tocou a sua música, ele perdeu uma oportunidade de negócio. E outra, gente, por que a gente falou que o tempo da música é interessante que seja 2h50, 3 minutos? Porque rádio é espaço, gente. Espaço. Das 7 às 19, que é o horário de pico da rádio, ele consegue tocar quantas vezes? Ele tocou 3 Luan, 3 Jorge, 3 Gustavo, 3 Matheus de Cauã. Como é que vai tocar 3 vezes a música do seu artista se não houver um relacionamento entre o artista e a emissora, entre o divulgador e a emissora? Então, você não precisa tocar em todas as rádios, mas pelo menos numa região. Procure um artista que eles tenham uma relevância em alguma região. Assim, eu acho que você conseguindo colocar uma música para esse artista, você começa a ter a possibilidade de aparecer. Esse é o caminho. É analisar os dados. Perfeito. Temos uma pergunta. Eu não tenho mais o que dizer, não. Eu, por mim, você ficar só falando aí. Eu estou adorando isso aqui, porque, na verdade, eu poderia lhe contratar para você vender o meu treinamento sem nem saber qual o conteúdo. Bora. De coração, porque, na verdade, Fábio, por que eu chamo de treinamento? Por que eu chamo de treinamento? Quando nós íamos começar o treinamento Potencialize, que o Hugo entrou no processo e falou, Vini, tem negócio de curso online para você tal. Eu falei, Hugo, não pode ser o nome curso. Ele falou assim, mas todo mundo faz o nome curso. Eu falei, cara, não pode ser o nome curso, porque não é um curso. Para mim, um curso é quando você ensina alguém a fazer algo. O treinamento é onde você dá dicas de fatores para a pessoa exercitar aquilo diariamente. Então, tipo assim, o Potencialize, ele não é um curso, ele é um treinamento, porque as ferramentas entregues ali, eles não são ferramentas que você adquire aquilo e passa a ter autoridade sobre aquilo, não. É um caminho onde você precisa, todos os dias, exercitar incansavelmente cada tarefa. Porque senão você não vai ter resultado. E é o que eu trago no meu dia a dia, nas minhas composições. Há 7 anos, todos os dias, eu faço a mesma coisa. Eu foco nos mesmos fatores. Eu estudo os mesmos fatores. Eu trabalho de acordo com o mesmo caminho. E todas as pessoas que passaram aqui nessas lives simplesmente repetiram. O pessoal do treinamento Potencialista está aqui. Graças a Deus que estão aqui para assistir isso aqui. Graças a Deus. Entendeu? Fábio, quando você fala a importância de estudar o mercado. Agora, eu acho que eu entreguei Connect Mix, não entreguei no Potencialista quando eu falo em estudar o mercado? Sim. Porque aí, por exemplo, cara, existem ferramentas. Fábio, pode repetir mais, por favor, mais um númerozinho, só para dar outras carteiradas aqui. Você falou quantos artistas você atende por dia? Ou, tipo assim, sim, pode falar. Olha lá, Já isso aqui é o site. Pode falar, Fábio. Uma das coisas que eu falo para todos os meus clientes hoje, Vini, mais do que nunca, o meu papel hoje dentro da empresa que eu represento é tentar passar informações que para mim não existiam na época que eu fazia a gestão de uma dupla. Eu não tinha relacionamento, cara. O relacionamento é a principal
arma que qualquer pessoa pode ter. Então, o que eu faço junto com os meus clientes é, de alguma forma, contribuir para que eles possam tocar no rádio, independentemente dele ter investimento ou não. Então, o que eu tento indicar, desde os profissionais de mercado, divulgadores, rádios parceiras, eu tento analisar as músicas, de alguma forma contribuir, porque é o que me faltava na minha época. E da mesma forma, você, junto aos compositores, passar as dicas, cara, que são tão importantes que muitas vezes passam despercebidas por nós, né? Então, meu papel hoje, Vini, mais do que nunca, é contribuir por tantos caminhos errados que eu andei no passado. Óbvio que a gente não tem a fórmula exata de tudo, mas, cara, eu consigo hoje extremamente minimizar erros, principalmente de investidores que chegam empolgados para o mercado, querem fazer investimentos malucos e lá na frente vai fazer falta. Se você não usar de inteligência, de frieza, inclusive, para poder falar com esses investidores, muitas vezes eles quebram a cara, gastam tudo no início e perdem o fôlego justamente no momento mais importante, Vini. Precisa ter fôlego na hora da divulgação, Vini. Na hora de botar o produto na praça, botar o produto na rádio, na internet, ele tem que ter fôlego. E outra, não é com uma música. Quando você pensa em fazer um trabalho de rádio, você tem que estar preparado para um trabalho de 1 ano. Você não é nada hoje. Você não existe. Como é que você vai querer entrar no mercado sem ser relevante, pelo menos em alguma região, em algumas emissoras, 3 vezes ao dia? Então, essa é a expertise que eu tento passar no meu dia a dia, junto com os meus clientes, nos bate-papos, nas consultorias. Contribuir, porque eu sou um músico frustrado, cara. Um músico que talvez gostaria de estar lá na frente. É a grande verdade. Então, quero ver as pessoas que estão aí bem, que são talentosas, cara, aparecendo, tendo a possibilidade de viver felizes com o seu trabalho, com suas composições. Ideias. Não param, Vini, não param. Inclusive, a gente vai sair dessa live sons de uma ideia, né? Explica aí pra gente o que a gente tá vendo. Vai roubar a minha ideia. Nessa compartilhamento de tela aqui. Tá vendo aqui? Aí, você tá ranking. Está filtrando o dia de hoje. Hoje a música mais tocada no Brasil, Liberdade Provisória, ela tocou da meia-noite até agora 2.511 vezes, né? Então você consegue ter o filtro dentro da Connect. Diário, você consegue ver as rádios AM, só as rádios comunitárias. Esse é o filtro das rádios FM, tá? Então você pode filtrar, inclusive, aí dentro o gênero musical. Inclusive tem um aplicativo também, onde as pessoas usam muito, né? Então você pode ver que os números da FM, a FM tem uma abrangência muito maior que rádio comunitária, por exemplo, né? Pega a música mais tocada do ano, vamos ver ali. Clica ali no anual, só para a gente ter uma noção. FN Nacional, vamos ver. Filtrar. Até agora, desde 1º de janeiro? Desde 1º de janeiro, aí, ó. Liberdade Ainda Provisória, ali, 262 mil. Juliano está no auge. Olha lá, tá Bebinho a Bicicleta do Zé Neto Cristiano. O amigo falou que não estava tão bem a Bebinho minha bicicleta. E tá bem pra caramba ainda, cara. Bem bom mesmo. Bem demais. Cara. Gente, tá entre essas 10, 20 músicas mais tocadas aí. É uma façanha só para quem tem muita inteligência mesmo para você chegar nesse nível. Tá aí a ferramenta, quem quiser é só entrar lá, www.connectmix.com. Como que é? Connectmix Ranking? Como que é? connectmix.com.br/ranking. Legal, é isso aí. Gente, eu também, Hugo, estou à disposição para trocar ideia. Tá, o Ti Freitas tem uma pergunta aqui, ó. Levando em consideração a análise dos resultados que tem ali, né? O que diria hoje que está mais nas paradas é o sertanejo, fazendo o compositor continuar compor opções? Como que é? Ele diria que hoje o mercado está mais preparado. Ah, tá. Quando você fala do planejamento, né? Você estava falando do planejamento, aí ele pergunta ali, que levando em consideração essa análise dos resultados, qual estilo você acha que realmente está trazendo mais resultado, está mais preparado, né, para trabalhar assim? O mercado sertanejo, ele se profissionalizou de tal forma que muitos caminharam e caminham sem o auxílio da gravadora e são extremamente relevantes, né? Recentemente o Vini colocou uma música lá com o Pichote, inclusive a gente foi na gravação do DVD. Lembra, Vini, como foi interessante a linguagem talvez da música era sertaneja,
o Pixote entendeu que aquela música poderia ser um samba interessantíssimo e, de fato, uma das músicas mais tocadas do samba no Brasil, né? Então, a linguagem ela pode ser adaptada, independentemente do ritmo, mas o mercado sertanejo, sem dúvida, tem a força da divulgação, do investimento ainda muito maior que os outros estilos musicais, né? Fábio, eu falo para você o seguinte, a música do Pixote, que é um pagode, a Nem de Graça, que hoje é a que mais executa no Brasil inteiro, ela é uma vaneira, ela não foi feita pagode. Né? A música que o Sorriso Maroto gravou, Minha Chave Cadeado, que deve ter tocado no rádio também muito na época, é uma vaneira, não é um pagode. E até o menino do Sorriso Maroto, o Serginho, quando me pediu música, eu falei, Serginho, como é que eu vou mandar música para você, cara? Eu só componho sertanejo, eu não componho pagode. Ele falou, Vini, não componho samba nem pagode. Ele falou, Vini, se eu quisesse ouvir samba e pagode, eu ia pedir para os compositores do Rio. Eu estou te pedindo porque eu quero ouvir a música que tu compõe, para o Safadão, para Marília, para o Zé Neto e para o Henrique. Olha, sacada. Então, tipo, é muito legal esse eu consegui entrar no pagode, mas eu não entrei no pagode com samba ou com pagode. Eu entrei com as mesmas músicas que eu mando para o Safadão, para Marília, para o Zé Neto, para essa galera toda. Uma observação, a live vai cair agora, aí eu vou desligar. Reno Poeta, um beijo, meu amor. O Reno Poeta tá aí, Fábio Schank. O Reno Poeta tá ali. Abração para ele. Vai cair a live agora, eu vou encerrar a live, vou voltar essa live para nós respondermos as perguntas, né, Hugo Zucarelli? Então, vamos lá, galera. Vou desligar e à mesma hora eu já volto. Sejam bem-vindos. Valendo, mentoria. Quem quiser, levanta a mão aí. O pedestal do celular quebrou aqui, cara. Caiu o celular no chão. A galera falou assim, a sensação que eu tive foi que o mundo tinha acabado e eu também. O cara tá vidrado assistindo assim, que deve o negócio cai assim, né? Foda. Fábio, puta que pariu, mano. Que foda. Não, toda vez que eu ideia, né? Fábio é um aprendizado que não cabe dentro da nossa cabeça, velho. Muito foda. Eu falo com tanta gente diariamente, Vini, sabe? Eu sinto a linguagem do empresário, cara, que está por trás de tudo, sabe? E ele me passa realmente a realidade que ele está passando, cara. Desde a procura da música, desde a dificuldade com o artista. Então, isso é muito rico para minha inteligência, para eu absorver como é que ele está pensando, o que ele vai gravar, na tendência que ele está pensando. Inclusive, nesse momento muito difícil, por sinal, né? Fábio, para resumir, deixa eu fazer uma pergunta agora pessoal. Num total, o que uma música precisa ter para impressionar? Para ela ser diferente das demais? Quem apresenta a música é muito importante. Você conseguiu entender o que eu quis dizer com isso? Quem apresenta a música é muito importante. O artista está falando? A voz? O que apresenta a música? O que apresenta a música? Você pode me apresentar... Uma coisa é o Vini Show me apresentar uma música, outra é um outro compositor. A forma que eu apresento essa música, a estratégia audição, que eu uso... Caso. A audição. Isso. Abordagem. Tu tá falando diretamente... Ele está falando da abordagem. Tu tá falando que essa música para o rádio, para o mercado ou para o artista? Não, continua do que você entendeu. É mais importante do que você entendeu aí. Realmente, a questão da audição. Eu entendi, na verdade, a apresentação para o mercado. Tá? Para o mercado, você fala para o artista. De como esse artista coloca essa música para as massas, para a rádio, entendeu? Entendi. Quem avaliza a música. A pergunta foi essa mesmo. Cara, independente da música, a forma da apresentação, cara, ela é muito importante. Outra coisa, eu digo para todo mundo, mostra a música no celular. Ouve essa música aqui que eu fiz agora, ouve no celular. Não vou ouvir no celular, meu amor. Não tem como, cara. Música tem que ser ouvida com total concentração, com um bom fone de ouvido. Como é que você vai chegar a mandar música? Simplesmente eu mandei a música para a rádio por e-mail, tá? O cara da rádio recebe 5 milhões de e-mails de música. De quem ele vai abrir? Primeira coisa, de qual e-mail ele vai abrir a música? Outra, é diferente quando chega a música no rádio, quando chega um divulgador e fala, olha só, tenho esse produto aqui, vamos ouvir junto a música aqui agora?
Vamos analisar a música junto? Cara, isso faz toda a diferença quando a gente fala em rádio. Como é que você apresenta essa música? Quem te apresenta? Aí que eu falo de novo do papel do divulgador, gente. O Hugo sabe de quantas e quantas rádios a gente conseguiu tocar no Sul, em Santa Catarina, por força do divulgador, né, Hugo? Você lembra? Cara, a relação, quando existe uma relação de amizade, de confiança, eu posso ter a música A, que é maravilhosa, e a B, que é mais ou menos. Mas a relação faz a B mais ou menos tocar. Então, se, por exemplo, o Fábio Schuck mandar o e-mail para o radialista, é uma boa apresentação. Se a música, é a questão é a seguinte, meu trabalho é quase que comercial, né? Eu mando hoje a Desconect para todos os lançamentos de todos os nossos clientes. Tem músicas que se eu gosto muito, eu fiz isso algumas vezes com as músicas do Marco Aurélio, meu amigão gaúcho Marco Aurélio, compositor, eita, Vitor Gregório e Marco Aurélio. Quando a música é algo que eu gosto pra caramba, eu falo, cara, ouve. Gostaria de poder fazer isso para todos os clientes. Mas uma coisa é o Fábio, profissional de mercado, que tem uma postura que mostra todas as coisas, outra o meu gosto pessoal, daquilo que eu gostaria de poder trocar ideia. Uma coisa que eu tento fazer, Vini, é estar presente, por exemplo, nas gravações de DVDs dos meus clientes, nos eventos, nos shows, né? Eu tenho algo que eu aprendi há muito tempo atrás, chamado o seguinte: você tem que ter algo chamado hora bar. Hora bar. Eu não vou lá para falar de negócio. Eu vou para trocar ideia, para dar risada. A partir do momento que eu tenho um relacionamento, o negócio ele vai acontecer. Então, e também não é desculpa para tomar uma, não, viu, os goianos aí. É importante o relacionamento, gente. Você está perto das pessoas que você gera negócio e automaticamente as coisas vão acontecendo. Isso é uma coisa que o Fábio me alertou lá atrás, quando eu trabalhava com outro artista. Ele falava assim, cara, e eu falava para os artistas que eu trabalhava, eu falava assim, cara, vamos chamar o Fábio para ir num show nosso, cara. Aí eles, porra, velho, mas vai ser caro, vai não sei o quê. Falei, cara, como é caro, velho? É uma passagem de avião, tá ligado? A gente já tem o hotel do contratante, tem um quarto sobrando, tá ligado? Cara, vamos trazer o Fábio para isso, por quê? Porque estar do lado dele não é uma coisa que vai beneficiar só o fato de você, mas ele vai colocar, o que ele vai fazer pra gente? Eu falei, cara, não é uma transação comercial. Eu tô te mostrando uma opinião minha de produtor seu, que é o quê? É um relacionamento. Aproxime-se das pessoas, gostem, dá uma oportunidade para vocês se gostarem. Porque se também se não se gosta, né, Fábio? Se você se conheceu e não criou afinidade, não vai funcionar de qualquer maneira. Mas se você não prover o ambiente, uma situação para criar uma amizade, não vai acontecer nada, né? É diferente, igual a gente estava falando ontem também na live, por exemplo, que o Vini me chamou uma atenção, uma coisa que eu queria propor para a galera, que eu queria fazer a galera compartilhar contato. Não te chamei a atenção não, maluco. Eu sugeri outra coisa. Eu não ligo de tomar ralo, não, tá tudo bem. Não foi, caralho. Eu aprendi. Então, o que eu aprendi? Eu falei, cara, quando você compartilha contato, não funciona, porque você pegar um contato frio, né, de alguém e enviar alguma coisa ou falar com essa pessoa, não muda nada, cara. Né? Eu tô lá no grupo do WhatsApp, muitas pessoas vêm lá e falam. E primeiro que o que eu tô lá é o meu telefone, que não é o meu telefone pessoal, é o telefone do escritório. Mas muitas pessoas vão lá e falam comigo querendo burlar o sistema. E não tem aquecimento, sacou? Não tem uma simpatia, né? E daí eu não vou ouvir. Aí, por exemplo, tem o Bag. Né? O Bag tá lá, tá aqui, tá na mentoria, tá aqui. Me mandou uma mensagem ontem. Pô, Hugo, tô aqui com uma música, queria que você pudesse dar um ouvir, tal. Pode mandar? Pô, claro que pode mandar, velho. Eu vou ouvir, porque tem um relacionamento, né? Tem um aquecimento. Se você não aquece isso antes de você fazer, né? De você enviar alguma coisa, não acontece nada. Por exemplo, o que eu faço com marketing digital que a gente trabalha. A gente fala de uma lead fria ou de uma lead quente. Se eu coloco um patrocinado na internet, eu falo para o cara entrar na minha lista, e logo que o cara entra na minha lista, eu quero vender alguma coisa para ele, não vai funcionar. Por quê? Porque ele não confia em você, não tem um relacionamento, não sabe o que você fala, né? Como que hoje nós somos amigos a ponto de, sei lá, você vir na minha casa, né? A gente já se encontrou inúmeras vezes,
né? Eu já fui lá no Rio Grande do Sul, ficamos lá na casa do Leandro, tá ligado? Então, tipo assim, o relacionamento, eu concordo com você, você me fez entender isso, sacou? Que o relacionamento é muito importante dentro da música. O Vini também me fez entender que o network, né, é muito importante, porque a música ela chega nas pessoas, primeiro que ela escolhe. Só que antes dela escolher, precisa existir um caminho. E esse caminho é feito com relacionamentos, né? Então, você se relacionar é animal. E é o que a gente falou esses dias aqui na live, que daí foi eu que chamei a atenção da galera da mentoria, que é o quê? Cara, olha o tanto de pessoas que a gente está aqui. Se você mexer aqui no Zoom, você consegue ver todo o rosto de todo mundo que está aqui, sacou? Hoje não está todo mundo, mas esse grupo é um grupo grande, tem 11 pessoas. Fora o grupo, os alunos do Vini, do Potencialize, que tem 230 e poucos. Então, olha o tanto de rede que se tem, e eles não estavam ligados em se relacionar entre si, para fazer as redes chegarem, né? E queria simplesmente já direto compor com o Júnior Gomes, compor com o Vini Show, compor... E eles não fizeram a base deles ainda de se relacionar entre eles, né? E isso é muito interessante quando você fala que é exatamente isso que eu concluo da aula de hoje, cara. A música, ela tem um destino certo, ela vai chegar assim, mas ela precisa de caminhos, e esse caminho é construído com relacionamento. Cara, eu só tenho a agradecer para você, eu vou me encerrar aqui, senão eu vou ficar falando a vida inteira. Vini, pode concluir, eu agradeço, vou buscar o telefone, beijo para vocês. Tem um livro, peraí, tem um livro, vou pegar ele aqui que eu li esse dia. Peraí, segura aí, eu vou mostrar para você. Fábio, você tem que ler esse livro urgente. Urgente. Manda. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é maravilhoso. Galera, eu leio o livro, eu fico estudando. Todos os livros que eu leio, eu estudo, é tudo riscado por dentro. Eu não posso nem dar de presente esse livro para outra pessoa que não vai prestar, que é tudo riscado por dentro. O que eu vou te dar de presente é o poder da autorresponsabilidade. É um livro que todos os meus alunos do Potencialize, eles leem esse livro para poder fazer o treinamento. Esse livro eu vou te dar de presente. Já prometi um para o... Obrigado, irmão. Já prometi um para você, prometi um para o Bruno César e para o Rodrigo Reis. Então já são 3 livros aqui na live. Eu vou sair do prejuízo depois desses 40 dias. Já estou pressentindo isso. E esse livro, Napoleão Hill, ele fala o seguinte: independente se eu conversei ou não com o diabo, é uma entrevista que ele faz com o diabo. Ele fala assim: independente se eu conversei ou não, o conteúdo do livro é mais importante do que se isso é verdade ou não. Se é fruto da minha imaginação ou se foi uma conversa. Independente disso, é um diálogo maravilhoso que ele tem sobre várias objeções que ele quebra aqui. E Napoleão Hill faz as perguntas para o suposto diabo, sei lá, para a imaginação dele lá. E ele fica respondendo, tem umas perguntas que ele fica enrolando. E tá meio que o Fábio aqui, né? Uma pergunta que eu fiz para ele, eu vou insistir até o final até ele responder essa pergunta. Vamos lá. Qual? Ele vai responder essa pergunta para mim. Eita. Beleza. Fábio da Connect Mix, Fábio Chuck, que tem vários dos projetos aí, daqui a pouco vão ser lançados também. Um cara maravilhoso, um cara de inúmeras ideias. E assim, Fábio, eu lhe perguntei sobre o que tem que ter uma música para chamar a atenção. Você me respondeu como é a forma que ela chega. Beleza. A apresentação da música. Como as pessoas olham, como as pessoas olham para essa música. Agora eu quero saber o seguinte. Você seria um ótimo apresentador para uma música, você seria uma ótima pessoa, até aumentar aqui o foco na sua cara. Você seria uma ótima pessoa para apresentar essa música. Então, assim, o que uma música tem que ter para que você apresentasse ela para alguém? Uma letra top. Tem que ter uma letra, uma composição bem construída. E aquilo que eu pensei e te falei, quando a música fala o coração, cara, ela dura. A cachaça vira uma, vira duas, vira três, vira quatro. Foi. E vem outra. Quando fala o coração, quando fala o sentimento, quando mexe com o sentimento das pessoas, já era. Já era. As músicas que se eternizam, elas falam algo ao coração das pessoas, cara. E aí é a diferença total de tudo que pode rolar.
Entendi. Então ela tem que mexer no emocional. Ela não é só uma música que vai ser interessante. Ela vai ser uma música que tem que mexer no emocional. Cara, é por isso que o romantismo jamais morre, porque em algum momento você passou por aquela situação, por algum momento você sofreu, por algum momento você teve um momento de desespero em relação àquilo, você quis muito e não voltou, mas se pode voltar. Então, toda isso que eu te falei sobre o inconsciente coletivo, que é o que é o que gira em torno das pessoas. Querendo ou não, as pessoas vão passar por momentos felizes, vão passar por relacionamentos, vão passar por dores. E quando isso fala para todo mundo em algum momento da vida. Em algum momento isso vai tocar. Nem todo mundo bebe, nem todo mundo vai para farra, mas todo mundo de alguma forma ama. Cara, extraordinário, mano. Puta que pariu, isso é foda, mano. Todo mundo, de alguma forma, ama. Eu vou escrever isso aqui, amigo. Tenho 50% nessa moda, hein? Nessa moda eu tenho 50% nessa moda aí, hein? Depois disso não dá mais para ficar online, não, filho. Tem que desligar esse negócio, porque senão eu vou começar a desandar. Melhor que, velho, a gente tem que acabar quando tá em cima. Depois não pode acabar quando tá perdendo, não. Pô, muito bom estar com vocês. Que prazer, gente. Mesmo no momento de crise, de dificuldade, né? A gente estar enclausurado, que a gente tem momentos bacanas para poder encontrar amigos e trocar ideias e crescer. Não tem preço, cara. Tudo vai passar, tudo vai acabar um dia. Mas os momentos que a gente tem de poder estar com quem a gente gosta, aprendendo, tendo sentimento bom, cara, é isso que é da vida, bicho. É isso que vale. O resto já era. Já é outro tema de música já. Rapaz, olha, eu vou falar uma para você. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão passando por aqui, Fábio, todas elas têm, além de ter uma história com o Rede Show, elas são pessoas extraordinárias que conhecem o mercado, que sabem o que está falando. Tipo, não passou ninguém aqui nessas lives, nem vai passar pessoas que não conheçam o mercado, né? Eu queria finalizar essa live com mais um conteúdo. Gente, eu estou lendo esse livro aqui, eu estou imerso nesse livro, estou amando esse livro. Toda live eu trago alguma coisa desse livro para cá. Para mim, um dos papos mais extraordinários que batemos aqui na live e na minha vida. Porque nós nunca fomos tão direto ao ponto assim, né, Fábio, de situações tão a fundo na composição em si, nas nossas conversas. Geralmente a gente vai estar aparecendo a bolinha rodando. Geralmente a gente fala muito sobre negócio, sobre situações assim. E tem uma coisa nesse livro, que é uma coisa que eu ensino para a galera, que é o mosaico. Não sei se já viram você sobre o mosaico, Fábio. É o seguinte, eu aprendi isso com Paulo Vieira, e eu sempre falo no mosaico, mas eu vou trazer ele de uma forma diferente agora. Preste atenção nisso aqui. A metáfora do mosaico. Quando chegam aos meus treinamentos, eu convido as pessoas a não acreditarem em tudo que eu irei dizer. Explico a elas, olha, estarei falando muitas coisas e meu papel aqui agora é falar. Passar um conteúdo, um tema, técnicas, conceitos, ferramentas, mas eu quero lhe pedir uma coisa, não acreditem em tudo que eu irei dizer. Então, se você achar que tem alguma coisa que não faz sentido, não tem problema. Que você não entendeu ou não gostou, que não faz parte dos seus valores, questione isso. Questione e coloque no mosaico. O mosaico é um quadradinho que você deixa aqui no lado esquerdo da sua cabeça, não é no direito, é do lado esquerdo. Porque o que nós estamos fazendo aqui é discutindo temas. O Fábio ele tem uma realidade, uma verdade dele. O Vini tem uma verdade do Vini. Isso só tem quem traçou o caminho. Quem não traçou o caminho não tem nenhum tipo de verdade, fica acreditando em tudo que o povo diz. Então, quem tem um caminho, ele tem a sua própria verdade. E quando o Fábio vem para cá e apresenta a verdade dele, quando eu estou aqui apresentando a minha verdade, eu te convido a não concordar com tudo que eu estou falando. Porque eu estou te dando a permissão de questionar tudo isso, porque é questionando que aprende verdadeiramente a coisa. Porque quando você questiona, você aprende duas vezes, porque você vai buscar conhecimento sobre aquilo. Então, tudo que está sendo discutido nessas lives
merecem ser questionados, merecem ser buscados a fundo. E quando vem algo tão extraordinário como números, o Fábio, ele trouxe números. E em nenhum momento eu falei para a galera que nós estávamos falando de composição, de dom, propriamente dito, composição que escreve para você mesmo. Nós estamos fazendo uma abrangência de mercado. Mentoria, preste atenção nisso. Quando eu falo de mercado, a minha música ela é tratada como um produto. E aquele produto tem que atender às necessidades de um mercado que será inserido. Então, a partir do momento que você tem um profissional aqui nessa live, que é o principal consumidor do meu produto, antes do público, porque existe um processo. Para a minha música chegar nas pessoas, ela tem que ser aprovada por essas pessoas aqui, ó, pelo radialista, pelo rádio, pelo Fábio. Porque se o cara que está levando essa música apresentar e ela não for aceita pelo rádio, o radialista não vincula aquela música. Eu conheço inúmeras músicas minhas que eu tive que mudar uma palavrinha para poder tocar no rádio. Eu tive que mudar uma coisinha ali. Vini, você muda? Mudo, claro que eu mudo. Essas pessoas estão aqui no Brasil há décadas. Essas pessoas participam do sucesso dos maiores artistas do Brasil desde o início. Uma das maiores descobertas, se eu não me engano, de Thomas Edison, foi Thomas Edison que descobriu a radiola, que descobriu o disco, não foi? E que criou o disco, se eu não me engano, não sei se foi Thomas Edison, acho que foi Thomas Edison, enfim. Uma das principais descobertas do mundo foi quando alguém conseguiu gravar o som de uma voz. E de lá para cá, quem transmite esse som são essas pessoas. Hoje nós encontramos vários outros meios de comunicação. Hoje nós encontramos Spotify, streaming no geral, View, que é YouTube, coisas de vídeos no geral. Só que até 20 anos atrás, no máximo, esses caras, há centenas de anos, nos traziam informações. Uns com um pouco de sensacionalismo, outros com menos sensacionalismo, mas regado sempre de grandes letras, de grandes melodias e de grandes artistas. E quando você olha para uma pessoa que trabalha diretamente com a arte, com a música, porém, aquela música que dá retorno para as pessoas que estão envolvidas. Porque se a música ela não for uma música comercial, o rádio não monetiza com isso, porque as pessoas não vão pagar para o rádio divulgar o produto dele no espaço que aquela música vai tocar. Se a música não for comercial, o artista não tem interesse em gravar essa música, porque aquela carreira exige um investimento de valores que são valores muito altos. Que seja um investimento regional ou que seja um investimento nacional. A música ela não recebe destaque no YouTube, no Spotify, na Deezer, em qualquer outro lugar, se ela não tiver um trabalho de estratégia e monetização. Então, nós estamos falando em um mercado como qualquer outro mercado. A música, ela movimenta bilhões de pessoas no mundo inteiro. Uma música comercial, ela pode gerar renda em um único evento para mais de 5.000 pessoas, incluindo do músico que gravou aquele áudio, do radialista, das pessoas que estão indo para o evento, o cara que monta o som, o cara que monta o palco, o pipoqueiro, o cara do ingresso e a internet. Só que esse ciclo ele tem que ser feito completo. E o radialista? O rádio. Essas pessoas são peças fundamentais e cruciais para que esse processo ele seja seguido ao pé da letra. Então, em nome de Fábio Schuch, Connect Mix, independente de empresa ou não, meu amigo, você é um amigo querido e eu venho trazer essas palavras, eu trago homenageando todas as pessoas que trabalham com rádio no Brasil. Porque eu sou compositor e não me vejo sem rádio. Eu não vejo a minha música sem tocar no rádio. E eu deixo aqui declarado meu respeito e admiração por todos os profissionais
que fazem rádio no Brasil, por todos os profissionais que fazem shows no Brasil, todo mundo, independente do que está acontecendo na crise agora, eu quero que vocês entendam que para o percurso ser completo, depende de todas as peças para que aquilo seja bem sucedido. Você que é compositor e quer entrar no mercado, entenda. O mercado ele é concorrido, mas ele há espaço para todo mundo. Porém, ele não é um mercado de oportunidades, ele é um mercado de qualidades. Se seu produto é um produto de qualidade, ele tem espaço no mercado. Se o seu produto ele é um produto mais ou menos, ele também tem espaço no mercado com a durabilidade menor. Se o seu produto é um produto ruim, ele não tem espaço para o mercado. O que deve se questionar no lugar de... Quebrando mais uma objeção, no lugar de dizer, vou encerrar meu assunto, estou igual o Bial no final do BBB. O que se deve questionar não é o mercado. O que se deve questionar não é o artista. O que se deve questionar não é a falta de oportunidade, nem muito menos a historinha mais preguiçosa que tem no mercado, que se chama panelinha. Isso não existe. O que se deve questionar, o compositor deve olhar para ele e se perguntar o seguinte: a minha música, ela está pronta para ser a melhor música das 2.000 que o artista vai ouvir para gravar um DVD? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Fábio, suas considerações finais. Bom demais te ouvir, Vini. Bom demais, cara. Poxa, que fico feliz em ver a tua evolução a cada dia. Não só como compositor, mas como ser humano, um cara que tem uma visão à frente, cara, sabe? Isso é maravilhoso e é bom ver os amigos, cara, trilhando um caminho tão legal. O Hugo, puxa, um baita de um produtor, um baita de um amigo e também seguindo esse caminho lindo, cara. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de estar aprendendo, de estar trocando informação e prazer mesmo estar com vocês. Gente, estou à disposição através do meu Instagram, através do meu WhatsApp, o Fábio Schuch. Bora conversar, trocar ideia. O que a gente tem agora é tempo para conversar e aprender um com o outro, né? É isso aí. Fábio, revisitar. Eu queria que você encerrasse essa live tocando aquela música que você tocou no seu perfil do Instagram, aquela do Zé Neto Cristiano. Você dedilhou aquela música no seu piano, para vocês entenderem que tamanho de música esse cara é extraordinariamente um grande músico. Bicho. Vai fazer eu pagar um micão, é? Não, de forma alguma. Você vai, pelo contrário, você vai fazer a gente pagar mico. Olha que isso, olha que extraordinário. Fábio Schuch. Galera, ó, o Instagram do Fábio está nos meus stories. Então, se você não... Fábio Schuch é uma pronúncia irlandesa. Alemão, eu acho, né? Alemão, né? O Instagram está marcado ele lá, tá? Com vocês, Fábio Schuch. Ô, louco. Que honra. Legal demais. Fábio Schuch, obrigado. A galera do Instagram, me despeço aqui. Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos um cara, Fábio, você sabia que no começo de Goiânia, propriamente dito, existiam figuras que estavam aqui, que já moravam aqui, que já viviam aqui, né, sem ser migrada de fora. Goiânia hoje é uma terra que mais migra pessoas do Brasil inteiro para morar aqui, principalmente da música. Mas existiam pessoas que já viviam aqui, que já moravam aqui. E amanhã eu vou ter uma pessoa aqui, eu vou até confirmar o tema dessa pessoa. Amanhã nós vamos ter uma pessoa aqui que ela fez parte de pelo menos 150% de tudo o que se toca no sertanejo hoje.
Vini, essa pessoa escreveu essas músicas, algumas delas, mas eu não estou falando da pessoa que escreveu. Eu estou falando da pessoa que estava do lado dos maiores artistas do Brasil antes deles se tornarem os sucessos que são. Eu estou falando de um cara que estava com Marília Mendonça antes dela ser o sucesso que ela é. Eu estou falando de um cara que esteve com Maria Maraíza, com Zé Neto Cristiano, antes de terem o sucesso que eles são. Eu estou falando de um cara que fez parte da construção do que hoje chamamos de sertanejo. Um cara que talvez o nome dele não seja um dos mais conhecidos, porém uma referência para mim e para o Brasil inteiro. Amanhã vai ser discutido o tema... Só pegar aqui o tema de amanhã. Amanhã nós vamos discutir o tema, Fábio. Minha música, as pessoas dizem assim, ó. Minha música só não é gravada, minha música só não é sucesso, porque eu não sou amigo de nenhum artista. Artista grande. A panelinha do mercado está formada, impossível de entrar. Ser amigo dos artistas define a carreira de um compositor. Essa é a objeção que nós vamos quebrar amanhã. E amanhã eu vou receber o compositor da música. Cuida bem dela, ela pode depender do cabelo dela. Amanhã eu vou receber o compositor da música Você Acredita do Kevin? E amanhã eu vou receber um compositor da música Anti-Saudade, do Matheus Cauã. Estou falando de Daniel Rangel. Ele não é só grande como compositor, mas a estatura dele é muito grande. Ele tem aproximadamente 2,20 metros de altura. Eu, perto dele, pareço literalmente... Eu já sou anão, mas perto dele eu pareço realmente o Solimões, do Rio Negro Solimões. É Solimões, né? É. E assim, amanhã nós vamos receber o Daniel Rangel, que é um cara que, além de um grande profissional, é um cara que eu admiro demais. E ele é amigo pessoal dessa galera toda antes do sucesso. Conheceu a Marília antes do sucesso, conheceu o Zé Neto antes do sucesso, conheceu a Maraíza, foi amigo deles antes do sucesso. E eu quero ouvir dele quantos por cento ser amigo desses caras influenciou ele a chegar no sucesso, ou se isso não tem nada a ver. Amanhã nós vamos discutir, porque aqui é como se fosse estudo de caso, né? Estudo de caso. Você vai pegar o cara que teve aquela situação para discutir com a gente. Hoje nós trouxemos o Fábio, falei que tinha uma surpresa segunda-feira. Toda segunda-feira vai ter uma surpresa extremamente agradável. Então hoje foi o Fábio Schuck, então eu não vou divulgar as atrações, as pessoas que vão estar aqui na segunda-feira. Fábio, amigo, um beijo para você. Eu vou encerrar no Instagram e eu despeço você aqui na live individual. Gente, Deus abençoe. Até mais. Galera do Instagram, até amanhã. Nós e Daniel Rangel, um beijo. Tamo junto.